Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso culto, fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por todos os feitos que Ele tem nos proporcionado, né? Pai, em nome do meu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais um domingo, Pai. Te agradecendo, Senhor, por mais uma semana que passamos, Senhor, na paz, na bênção, na tua proteção. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tu vá de encontro a cada um, Senhor, que esteja escutando, Senhor, essa live, Senhor, este culto. Vai tocando os corações, vai fazendo o teu querer na vida deles. Também vem nos ajudando, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Esta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos ler no Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Graças a paz, amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
irei ler Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Convocamos você agora a fazer a sua oração de contrição, o seu momento de seu culto devocional, seu culto particular, em que você vai confessar a Deus os seus pecados e fazer a sua oração de contrição, pedindo para que Deus, dos altos céus, Ele receba o seu louvor e o seu precioso culto. Oremos ao Senhor. Ó Pai, mediante a Tua infinita graça, Senhor, obrigado porque eu estava perdido e fui achado, Senhor. Eu fui encontrado entre milhares e milhares. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer no meu lugar, para me tirar das trevas, para me colocar na luz. E nessa noite, a minha petição é que o Senhor receba os louvores desta família, os nossos louvores. Recebe nosso culto, o meu culto, recebe o culto de Daniel, o culto de Rei, o culto de Sam, o culto de Ciele, o culto de Cassiane, o culto de Ita. Recebe o culto, Senhor, das pessoas que estão nos vendo. Perdoa-nos. Te pedimos perdão pelos nossos feitos pecaminosos, por nossas atitudes que foram de encontro negativo e entristeceram ao Teu Espírito que habita em nós, Senhor. E nessa noite, te louvamos e bendizemos o Teu nome e queremos Te dar graça por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de poder, de acordo com a Constituição do nosso país, de poder estarmos livres para Te adorar e transmitir esse culto para quem puder nos ver. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, preparando o nosso coração para a mensagem da Palavra de Deus com o hino do novo cântico. Amém? 315 do novo cântico. Serviço do crente. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus com amor. Ajudados por Deus,
graças a Deus. Nós hoje vamos estar ministrando a última do mês da família e desta feita a mensagem de hoje ela tem como tema como trabalhar ou como glorificar a Deus dentro do meu trabalho, como seria a última da série de mensagens do mês de maio. E nós vamos estar ministrando a palavra de Deus à luz de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, os versículos de... O culto a Deus não se restringe a determinado local, nem está condicionado a um determinado dia. Isso é a ênfase do trabalho cristão. O culto deve ser oferecido a Deus em qualquer lugar, em todos os dias. Não é apenas na quarta, não é apenas no domingo, ou muito menos a ideia de que o culto é apenas 2 horas. Né? Não é essa a ideia da teologia reformada. Não há um dia mais santo do que o outro, destinados para o crente fiel a Deus, o crente que serve a Deus, ele servir ao Senhor, ele adorar a Deus, ele prestar um culto a Deus. Então, deste fato, ensina que desde o princípio de todas as coisas, Deus determinou um dia de descanso, a saber, o 7º dia, que no seu sentido original é Shabá, dia de descanso, e 6 dias o homem deveria trabalhar e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia do Senhor, teu Deus. Esse dia não farás nenhum trabalho. O dia de descanso é santificado ao Senhor, e nesse dia todos devem estar livres para descansar e dedicar-se sem impedimento algum a Deus. Ou seja, você deve trabalhar todos os dias e dentro do seu trabalho você conjugar, alinhar o seu trabalho com um culto de adoração a Deus. Porém, todavia, ou via de regra, você deve separar um dos dias da semana, que esse dia você não vai trabalhar para o seu patrão, para as suas obras, e esse dia vai ser específico para você. Tudo que você fez durante esse dia. O dia de descanso é santificado ao Senhor. Nesse dia todos devem estar livres para descansar e dedicar-se sem impedimento a Deus. Porém, mais relevante do que o local, não importa o local, e o dia de culto é a sua essência, é o valor e é o culto que você deve prestar a Deus. E como você deve fazer isso? Trazendo o seu culto devocional, convocando a sua família à presença de Deus, e sendo assim, é isso que nos ensina um dos mandamentos de Deus, né? Os 10 mandamentos nos ensinam que 6 dias nós devemos trabalhar. E nesses 6 dias, esse trabalho deve também adorar a Deus. No entanto, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o nosso trabalho diário reflete quem somos nós, que somos portadores da imagem de Deus, e que possamos durante esses 6 dias fazer as obras humanas dentro da relevância pecaminosa, porque nós ainda temos a natureza caída, mas no dia que você separar para o Senhor, você deve apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia diz no Salmo 111, versículo 3 e 4, que grandes são as obras do Senhor, escreve o salmista. Nelas
a glória e majestade. Ele fez memorável as suas maravilhas. Sua infinitude limita a comparação entre as suas obras e as nossas. Mesmo assim, a sua autorrevelação nas Escrituras o mostra ocupado, Deus ocupado com a criação, providência e redenção. Deus não é passivo, simplesmente recebendo o louvor e os elogios que nós damos a Ele e a sua obra, que a sua obra merece. Isso tem o seu mérito, mas não à custa da obra que Ele fez à espera de suas criaturas. Diante disso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, nesse texto de Êxodo, capítulo 20, os versos de 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, os versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado ou do dia do Senhor para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existem. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para que o Senhor fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Deus, nós queremos pedir-te que o Senhor fale aos nossos corações, iluminando a minha mente e trazendo luz à tua palavra que é inspirada, e que essa inspiração ela fale conosco, porque é o próprio Deus se revelando a nós. Obrigado pelas Escrituras, obrigado pelo teu recado para nossas vidas. É assim que nessa noite te damos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, declaramos santidade de todos os tipos de trabalho. Porque que comais ou que bebais ou que façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Como eu já disse antes, como servir a Deus no seu trabalho? O seu trabalho bendiz ao Senhor? Como é que você como é que as pessoas veem você no seu trabalho? Por isso, declaramos santidade a todos os tipos de trabalho e que Deus chama cada pessoa por sua vocação. Todo cristão, diziam assim os puritanos, tem um chamado, e esse chamado é segui-lo e obedecer a Deus com o seu trabalho, com a sua obra, com aquilo que você faz. Que isso sirva para você também, com isso, adorar a Deus. Uma certa vez, alguém se converteu, esse alguém era um sapateiro, e ele perguntou a Lutero, o que eu vou fazer então para glorificar a Deus, se eu sou um sapateiro? E Lutero disse, faça sapatos, assim fazendo você vai estar glorificando a Deus. Percebe? Que qualquer que for o seu trabalho, ele deve honrar, glorificar a Deus, bendizer a Deus, e isso não deixa de maneira nenhuma de ser um ato de adoração, ou em outras palavras, um ato de culto a Deus. Talvez você possa até estar pensando assim, olha, mas eu não tenho trabalho nenhum. Claro que tem, não há ninguém que não trabalhe.
talvez o seu trabalho possa estar centralizado no fato de que você seja lave prato, vá à sua casa, ajude alguém da sua família. Assim ainda isso está sendo um trabalho. Então, um teólogo puritano chamado Richard Steele escreveu: Deus chama todo homem e mulher para servi-lo em algum emprego peculiar neste mundo, tanto para o seu próprio bem como para o bem comum do homem. O grande governador do mundo determinou para todo homem seu próprio posto de providência, chamado trabalho, para glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Todo cristão ordinariamente deveria ter um chamado e obedecer a esse chamado e honrar esse chamado. Mas, infelizmente, há cristãos que não o fazem assim. Por isso, tem um versículo na Bíblia que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Dessa forma, isso quer dizer que ele, o cristão, deveria ter alguma ocupação especial em que um cristão deveria usar seu tempo em maior escala. E isto para que assim cada crente, cada cristão possa, em tempo oportuno, estar com o seu trabalho glorificando e honrando e bendizendo o nome do Senhor. O texto que nós lemos, ele traz algo que nos chama a atenção, porque não é um pedido, um recado simples, mas é um mandamento de Deus. E todo crente que um dia foi salvo, redimido pelo sangue de Jesus, ele deve entender que os princípios e os preceitos de Deus devem ser obedecidos. Principalmente quando se trata de um mandamento específico de Deus. Qual é o propósito do trabalho ou do seu trabalho para você, para os outros e para Deus? O que é que diz o versículo 9? O versículo 9, ele diz: trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Você tem esses dias para você trabalhar, ou seja, para você fazer todas as suas realizações pessoais. Você pode ir fazer compras, cultivar, gradear a terra, trabalhar no escritório, de motorista, ser um piloto, enfim, qualquer trabalho que você fizer, que esse trabalho seja uma realização pessoal ou não, seja um ato profissional, esse trabalho deve glorificar a Deus. E qual é o conceito que nós temos, o que você tem de trabalho? O trabalho é um conjunto de atividade realizada e é um esforço feito por um indivíduo com o objetivo de atingir uma meta. Seja o carpinteiro, eu estou pegando o exemplo de Jesus, o carpinteiro de fazer uma porta, de fazer um tamborete, de fazer uma cadeira, atingir uma meta, de fazer quantas por semanas, de fazer quantas por dia, de fazer quantas por mês. O trabalho também pode ser abordado em diversas maneiras e com um enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, a evolução do trabalho na história e assim sucessivamente. O trabalho tem suas variadas atividades. Qual é a origem então do trabalho? A origem do trabalho, como muitos pensam, ela teve, não foi uma origem do acaso, mas o trabalho não teve sua origem na queda, como muitos pensam. Antes da queda, o homem já trabalhava. Muitos teólogos pregam que o trabalho começou depois da queda. Eu sou daqueles que penso e defendo a tese de que o trabalho começou antes da queda. Antes da queda, a gente vê, por exemplo, Deus dando autoridade a Adão, para Adão colocar nome nos animais, cuidar dos animais. E o que é isso se não trabalho? Que nome se dá a essas atividades? Esse trabalho, essa origem do trabalho encontra-se na criação. Basta você olhar aí Gênesis capítulo 2, versículo 15.
há dois verbos para esse termo lá no original, que é cultivar e guardar. A palavra hebraica para trabalho é enviar para. Ou seja, Deus chama Adão, convoca Adão, faz Adão e envia ele para trabalhar, fazer as coisas que ele deveria fazer ali no Éden, e com aquele trabalho, com aquela dignidade ali, ele estava honrando e glorificando a Deus e principalmente cultuando a Deus com a obra de suas mãos ou com o seu trabalho. Outra coisa, que o trabalho, qual é o propósito do seu trabalho? É ser benéfico para a comunidade. De que forma? Além da realização do seu dever próprio, o trabalho ele traz benefícios também para a comunidade. Basta você ler Efésios capítulo 4, versículo 28. Você deve trabalhar para você, se satisfazer, claro, ter o seu salário, e com isso você sustentar a sua família. Deus chamou o homem para ser o provedor do lar, para ser o cuidador da família, o sustentador da casa. Então, assim sendo, você está trabalhando tanto para você como para outros que estão ao seu redor, e que principalmente, porque Deus deu a você saúde, vigor, suas mãos, pernas, inteligência. Com isso você deve trabalhar para sustentar a sua família e depois devolver a Deus com o suor desse trabalho, devolver a Deus tudo aquilo que já pertencia a Ele, somente 10% daquilo que você faz. Mas o seu trabalho também ele deve, de uma forma específica, pontual, como cristão, uma fidelidade para glorificar a Deus dentro da fidelidade no trabalho. Quando o cristão passa a entender que o trabalho dele é também espiritual, por quê? Porque o cristão tem que entender que não existe vida secular. Não, olha, à noite eu vou ao culto, no domingo eu vou ao culto, na quarta-feira eu vou ao culto, mas durante a semana eu estou no meu trabalho secular. Não. Todo o trabalho do crente é espiritual. Ele o fará sempre para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, Salmo 103 e Efésios 6 e 15. O que é que o Salmo 103 diz? O Salmo 103 pontua isso de uma forma muito clara, quando o Salmo 103 declara: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Ora, se a minha alma deve bendizer ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, o trabalho está fora? Não, em modo algum, nem hipótese alguma. Sendo assim, o meu trabalho, o seu trabalho, ele tem por obrigação glorificar a Deus. Isso porque a estrada cristã para o trabalho tem duas valetas. A valeta do trabalho é um mal necessário, contém elementos verdadeiros. Trabalho é necessário. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Ele também foi distorcido pela queda. Maldita é a terra por tua causa. Disse Deus a Adão no jardim do Éden: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 17 e 19. Os cardos e os abrolhos que acompanham o trabalho não são só de natureza física, mas envolve também a política da empresa, o egoísmo injusto que se aproveita de outros e é o tédio que faz parte de cada emprego. Então eu tenho que entender, baseado nisso, que eu, como crente, devo fazer a diferença no meu trabalho. E que o meu trabalho seja um exemplo para os meus companheiros e principalmente para o meu patrão. E que eu trabalhe tanto quando o meu patrão, o meu chefe, o meu encarregado estiver presente e quando ele também não estiver. Porque eu devo trabalhar como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Por isso,
é que o versículo 9 diz que você deve trabalhar 6 dias e farás todos os teus trabalhos. O versículo 9. Versículo 10. Quando o trabalho apresenta problemas. É pura verdade. É claro que existem trabalhos maravilhosos. E existem trabalhos que são exaustivos, cansativos, pesarosos, por causa da queda. São trabalhos que são arriscados. Há muitos trabalhos que requerem muito do seu porte físico. Tem trabalho que quando você chega no final do dia, você está completamente exausto. Você não pode nem brincar mais com a sua família, com o seu filhinho, de tão cansado que você está. O trabalho, na verdade, não é só flores. É claro. Porque isso foi conquistado lá na queda, lá no Éden. Olha o que foi que está escrito lá em Gênesis. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus. O homem trabalhava sem a fadiga. Trabalhava, mas trabalhava sem a fadiga. Agora ele vai trabalhar, e esse trabalho, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, ele vai apresentar algum tipo de problema. Primeiro, nas suas atitudes. São atitudes negativas que muitos tendem a dizer em relação ao trabalho. Note, queridos, que a ênfase da nossa mensagem é que o seu trabalho glorifique a Deus. Mas há muitos, inclusive eu conheço pessoas pessoalmente assim, conheço, que hoje é o dia do Senhor, o domingo, o dia de você se separar do trabalho para glorificar a Deus, mas há quem cita essa frase e diga assim: já são 7h35, amanhã é segunda-feira, vixe, dia de trabalhar. Há quem diga isso e simplesmente comete pecado. Segunda coisa, aqui no nosso segundo ponto, é que o trabalho muitas vezes se torna estressante. Você pega um encarregado que é perseguidor de crente. Você pega um encarregado que não é cristão, que ele tem raiva de crente. Obviamente, vai lhe estressar e vai ser algo com mais dificuldade para a sua vida. Em 2004, de 2004 a 2015, no Reino Unido, 13 bilhões de dias de trabalho foram perdidos. E então, eu faço uma pergunta a você. Com estresse ou sem estresse, você tem honrado o seu patrão? Se você honrar ao seu patrão, você está honrando a Deus. Você tem honrado o seu patrão não mentindo para perder dias de trabalho? Eu falo especificamente para aqueles que querem adorar a Deus com o seu trabalho. Não é adorar a Deus no trabalho, é adorar a Deus com o seu trabalho. E o que falar do desemprego? O que falar do desemprego? Aliás, nós estamos, com o maior índice de desemprego do mundo de todos os tempos. De todos os tempos. Eu faço uma pergunta a você, que é crente, que não é crente, que é ateu. Eu faço uma pergunta a você. Hoje, você já agradeceu a Deus porque você continua empregado? Os psicólogos têm comparado o desemprego como um luto. Os psicólogos têm dito que tem muitas pessoas
que para muitas pessoas, quando eles recebem a notícia que estão desempregados, tem o mesmo peso e aquele choro. O semblante é o mesmo de um luto, é o mesmo de alguém que perdeu alguém da sua família. Muitas vezes o desemprego ele traz trauma alarmante. É um choque em primeira mão. Em segundo lugar, às vezes ele traz depressão profunda. O desemprego ele é fatalismo. Ele não atinge somente o dono da casa, o provedor da casa, mas ele atinge toda a família. Nesse tempo de pandemia, empresas inteiras têm se fechado, têm fechado as portas, têm demitido seus funcionários. Mas em contrapartida, eu falo para você que encontra-se com a sua carteira registrada, com o seu emprego e até agora, com pandemia ou sem pandemia, o seu salário não faltou e o seu pão não faltou na sua mesa. A pergunta é, você tem agradecido a Deus mediante essas coisas? Você tem se voltado para Deus e tem dito, Deus, obrigado, porque o Senhor tem sustentado o meu emprego? Segunda coisa que é interessante focalizar aqui, você tem orado pelo seu patrão? Você tem pedido a bênção de Deus na vida dele, ou você é daquele que amaldiçoa o seu patrão? Ou você é daquele que faz tudo para que o seu patrão não chegue no seu trabalho? Ou você é daquele que quando o seu patrão adoece, você dá glórias? Precisamos, irmãos, tirar o problema do nosso trabalho e colocar Deus como Senhor supremo de nossas vidas e de nossos empregos. Terceiro lugar, irmãos, nessa noite, qual é o papel da igreja em relação ao trabalho? Quando eu falo da igreja, eu não falo aqui da igreja templo, física, de alvenaria, eu falo da igreja que é você. Você não é para fazer parte da igreja, você é a igreja. Qual é a importância do trabalho na sua vida, você como igreja? Se o seu trabalho é importante para a sociedade, então deve ser importante para a igreja, ou para você como igreja. O trabalho é tão importante quanto o trabalhador. O trabalho não está desassociado do trabalhador. Não existe um trabalho sem um trabalhador. Não existe. O pecado ele não existe se não existir o pecador. Então, é preciso você entender que toda a igreja, você, sua família, precisa saber o que seus membros fazem para poder ser igreja de verdade. Em outras palavras, os seus colegas de trabalho sabem que você é crente? O seu patrão sabe que você serve a um Deus diferente do Deus dele? Não há muita semelhança nisso, não. Porque do jeito que os seus colegas de trabalho pecam, você também peca, eu também peco. A grande diferença está no Deus que nós servimos e no Deus que eles servem. Porque alguns deles servem a mais de um Deus. E a primeira aplicação que nós fazemos nessa mensagem é que o primeiro mandamento nos diz que não terás outro Deus diante de mim. E tem muitos que têm feito do seu trabalho um Deus. E há muitos que dizem, ai de mim se eu perder meu emprego. Sai parte da minha vida. E eu queria apresentar a você nessa noite que você não é nada, não significa nada e não será nada se Jesus, o Salvador, não for o Senhor do seu trabalho, da sua vida e da sua inteligência. E eu queria dizer mais ainda a você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, que não é a tua intelectualidade, não é a tua inteligência, não é o teu pós-doutorado, não é
o nível, a graduação de faculdade que você tem, que te sustenta, ou que tem sustentado você até agora no teu trabalho. Não é porque o teu patrão gosta de você, mas você está empregado até agora, até hoje, porque Deus, em Jesus, é quem tem sustentado você no seu trabalho. Por isso você deve tudo isso a Deus, em o nome de Jesus, que é quem te salvou de você ter sido botado para fora. É Jesus quem te salvou de você ter sido demitido do seu emprego. É Ele quem te sustenta, não é tua intelectualidade, mas é o Senhor que tem sustentado por você. Você tem pregado o evangelho de salvação para os seus colegas de trabalho? Você tem pregado o evangelho e tem apresentado a ele, tem dito a ele, tem convocado eles a no final do dia ou no começo do dia se apresentar a Deus e agradecer porque vocês estão empregados? Há uma outra verdade aqui no terceiro ponto de qual é o papel da igreja, é que precisamos ter um compreendimento do que é o trabalho para nós, para os nossos colegas, e qual é o efeito que esse trabalho tem produzido para quem está do nosso lado e na nossa frente. Porque há quem pense que o médico só trabalha para o Senhor se for no campo missionário. Olha, um médico, alguém foi aí enviado para a China, para a Índia, para outro país, e ele foi com o seu visto de médico, de enfermeiro, de alguma coisa. Então alguém pensa que o médico só... Não é assim. Não é assim. O porteiro só trabalha para o Senhor se ele for porteiro da igreja. O cinegrafista só trabalha para o Senhor se ele for um cinegrafista trabalhando para uma emissora de televisão cristã. Não, querido, não é assim. Precisamos compreender o trabalho, que todo o nosso trabalho ele é digno e ele é para o Senhor. Você pode até trabalhar para alguém ímpio, ateu, que não acredita em Deus, e assim mesmo você vai estar glorificando a Deus. Foi assim que José trabalhou para Faraó. Isaac, Mesaque e Abdenego trabalharam para um Deus que não era o Deus deles, mas lá eles não negaram o Deus Todo-Poderoso. Você tem feito a diferença no seu trabalho? Você tem feito isso para o glorificar a Deus? Outra coisa, dá apoio aos desempregados. Você é daqueles que chora com os que choram? Ou é daqueles que quando alguém fica desempregado você solta fogos? Você aplaude? Ou você diz assim, já foi tarde? E tem ainda um outro tipo de pessoa que quer passar por cima do seu companheiro de trabalho para ficar no lugar dele. Esse apoio não é necessariamente financeiro. Você pode e deve ter uma capacitação ou não, ajudando na área. O seu papel como igreja é viver em comunhão com aqueles que estão desempregados e dividir o pão. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela crescia porque os irmãos iam de casa em casa dividir o seu pão e fazia isso para a glória de Deus. Você tem feito isso? Você tem honrado a Deus com o que você tem ganhado no seu trabalho e dividido para o seu vizinho, para o seu próximo, para alguém que você conhece? Queremos enfatizar que é necessário que o meu trabalho ele honre a Deus, ele tenha um proveito para o Senhor. É assim que o texto está dizendo. Eu convido você mais uma vez e chamo a sua atenção agora para que você entenda que esse trabalho que você faz durante a semana de glorificar a Deus e de honrar a Deus, ele precisa ter uma pausa. Ele precisa ter uma pausa para o Senhor. Trabalhando para as autoridades que são constituídas por Deus. Porém, há um dia que você deve trabalhar somente para Deus. Ô irmãos, olha, venha cá e fiquem nisso.
Se você trabalha com tanta eficiência, fico imaginando às vezes um crente estudante universitário, principalmente quando ele está estudando para medicina, para qualquer um curso de faculdade que puxe mais do que o outro. Livros que às vezes dão 2 Bíblias dessas. E aí o crente passa a noite inteira focado naqueles estudos para tornar-se um bom profissional. Não tenho nada contra isso. Aliás, ele deve fazer isso. Mas muitas vezes ele não lê um texto, uma folha da Bíblia Sagrada. Há uma bênção indispensável na vida do crente, que é observar que você trabalhou 6 dias e um desses 6 dias você, terminando, esse 6º dia, você deve preparar um dia só para, com a mesma qualidade que você honrou a Deus durante a semana, trabalhando para o seu patrão, você deve fazer com melhor qualidade de vida para Deus. É assim que a Bíblia diz. Portanto, a Bíblia nos convida, queridos, a fazer isso com eficácia e com qualidade, porque você não está trabalhando agora mais para alguém ou um trabalho que perece, mas você deve trabalhar para o trabalho que não é perecível. E o versículo 10 nos chama a atenção disso. Mas o 7º dia é o Shabá, dedicado ao Senhor teu Deus. E nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem os teus animais, nem os estrangeiros. Irmãos, quantos crentes que hoje têm separado o dia, o domingo, o dia do Senhor, trabalhou toda semana e aí vem uma série de desculpas. Primeiro, hoje é dia de descansar, eu não vou fazer nada. Hoje é dia de descansar, eu não vou evangelizar. Hoje é dia de descansar, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas você não trabalhou a semana todinha para os homens? Honrou a Deus, benéfico, isso está certo. Mas há um dia que você deve separar para que esse dia seja para o Senhor teu Deus. E o texto diz que você não deve fazer nada. Se as pessoas, se os cristãos entendessem o quão importante é o dia do Senhor e o quão importante é o trabalho para o Senhor, ser um diácono, servindo a Deus e aos outros, ele nunca perderia um culto no dia do Senhor. Isso é uma questão pessoal, é uma bênção para a vida do crente, para a família do crente. Quando há textos variados na Bíblia, como por exemplo, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é necessariamente a igreja, mas me alegrei quando me disseram eu fui convidado para cultuar, para adorar, para bendizer ao Senhor. É uma questão pessoal e cristã. Rejeitar a ideia do Talmud judaico de dividir trabalho em secular e sagrado. Há uma diferença de lavar pratos. Há diferença em lavar pratos e pregar a palavra de Deus? Não há diferença nenhuma. Quando você faz isso honrando a Deus. Porém, no sentido de agradar a Deus, essa diferença passa a não existir. Porque o pregador vai pregar a palavra de Deus, isso que eu estou fazendo aqui, para você se alimentar do poderio das Sagradas Escrituras. Porque você durante 6 dias trabalhou e nele você fez 3 refeições, de manhã, ao meio-dia e à noite. Se alimentou o seu corpo. Mas no dia de hoje, você deve fazer uma separação em que hoje é dia de você se alimentar de outra coisa. Essa outra coisa chama-se se alimentar das Sagradas Escrituras, se alimentar da palavra de Deus, beber da água que não perece e comer do pão que não perece. Porque isso é um ato relacional com Deus. É aquilo que Romanos diz no seu capítulo 12. Paulo escrevendo aos Romanos
no seu capítulo 12, e ele vai trazer essa conotação: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de cada crente individualmente. Porque é um ato relacional, porque é preciso ter relação primeiramente com Deus. No domingo, no dia do Senhor. Esqueça lavar o carro, esqueça qualquer outra, faça isso durante a semana. Mas no domingo, dedique-se a uma leitura, convide a sua família. Convide a sua família para ler um texto da palavra de Deus, para tomar café da manhã juntos, para almoçar juntos, para conversar juntos, e assim sendo, dentro desse diálogo, vocês comecem a invocar o nome do Senhor no final com uma oração, um texto das Sagradas Escrituras, e sendo assim servindo ao Deus que te criou, que te fez e que te sustenta. Meu trabalho deve ser exclusivamente para a glória de Deus, mas quando chegar o 7º dia, eu devo apresentar todas as tarefas feitas naquele trabalho ao Senhor. Pelos livramentos, pela providência, pelo cuidado, e oferecer a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Em primeiro lugar, elogiando a Deus com louvor. A Bíblia diz: com salmos e hinos e cantos espirituais, louvando a Deus. Isso é o primeiro ato de você adorar a Deus no domingo. Segundo, com a reflexão, recebendo a palavra de Deus e se alimentando dela. Terceiro, o Shabá judaico, ele foi instituído, o sábado, como dia de adoração separado a Deus, desde o princípio da criação até Jesus Cristo. Foi o dia de adoração. Depois que Jesus ressuscita, ele ressuscita no primeiro dia. Assim sendo, para os cristãos, não mais para os judeus, para os cristãos, o dia separado para você adorar ao Criador com toda a sua vida e toda a sua família é o domingo, o primeiro dia da semana. E além de você fazer isso nesse dia, você deve adorar a Deus, trazendo seus dízimos e suas ofertas de bom grado para a casa do Senhor. Não trazendo para ser abençoado, mas trazendo porque você já foi abençoado. Não trazendo porque o pastor cobra, porque se for assim não é dízimo. Trazendo como um ato de adoração. Dízimo é ato de adoração, é ato de ser grato a Deus, de invocar o nome do Senhor. É assim que deve ser o trabalho na vida do crente. Portanto, eu queria apresentar Cristo como Salvador de você que é um trabalhador. A conclusão que nós temos aqui é que Salomão capta algo da perspectiva agora, mas ainda não, do trabalho, ao observar que o homem deve desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 13, versículo 13. O homem deve desfrutar o bem do seu trabalho. Você já experimentou fazer isso com Cristo na frente? Você já experimentou começar o dia, como diz o Salmo 108,
de boas palavras transborda o meu coração? Recebemos esse dom no contexto da vaidade da vida. Reconhecemos que o nosso chamado é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar o mandamento de Deus também é um trabalho. E que Deus há de trazer o juízo a todas as suas obras. Seja fiel a Deus no seu trabalho. Que o seu trabalho sirva para o louvor da glória de Deus. E se você ainda não é um crente que está escutando essa mensagem, que tal você se apresentar a Deus agora como um trabalhador cristão? Aqueles que entenderam que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou a obra da criação, e nesse 6º dia Deus te fez. Você como criatura dele, como criação dele. Então você agora como criação, você pertence a Deus, porque ele foi o seu criador. Mas em segundo lugar, você precisa saber nessa noite que além de Deus ter te feito, você perdeu a originalidade quando você pecou, e Deus agora, por Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, Ele te comprou. Quando Jesus é crucificado e o seu sangue é derramado na cruz, Ele compra você com o sangue dele. Agora você precisa pertencer a Deus, primeiro porque Ele te fez, e segundo porque Ele te comprou com o seu precioso sangue. Venha pertencer ao reino de Deus nessa noite. Aqueles que foram crucificados com Cristo vivem ainda na carne, mas Cristo vive nele. Cristo é o Senhor da tua vida. Cristo já é o Senhor do teu trabalho. É Ele que manda na tua casa. É Ele que manda no teu dinheiro, nas tuas finanças, e quem domina a tua mente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aqui encontramos o consolo também para aquele que trabalha, e no final só terá fadiga, mas no final de todo o trabalho ele vai descansar, mas vai descansar nos braços do Senhor. E que tal você descansar nos braços de Deus como um trabalhador salvo pela pessoa do Senhor Jesus? E isso você deve fazer em um ato de obediência. A obediência é perfeita, mas ela só é perfeita em Cristo. O seu trabalho só terá um valor eficaz se você deixar que Deus seja o Senhor do trabalho e o Senhor do trabalhador. Porque Ele quer lavar com aquele sangue que Ele derramou na cruz para te comprar. Ele quer lavar, Ele quer encobrir o pecado e lavar o pecador. E você é um pecador que foi encontrado por Cristo Jesus nessa noite. Entregue a Ele a sua vida. Devolva a Ele aquilo que é dele, que é o teu espírito. E deixe Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador. A obediência a Cristo será julgada perfeita. O seu sangue cobrirá a penalidade nas mais imperfeições. O sofrimento, a injustiça que você tem sofrido no seu trabalho, o não reconhecimento que você tem no seu trabalho, transforme isso em bênção, meu querido. Venha para Jesus nessa noite, entregue a sua vida a Ele, diga a Ele aí aonde você está. Não precisa desse negócio de levantar a mão, não. Basta você confessar com o seu coração que você quer que o seu trabalho não seja apenas reconhecido pelos homens, porque sendo reconhecido pelos homens será perecível, mas seja reconhecido pelo autor do trabalho, pelo Deus que
trabalhou 6 dias, que no 7º dia descansou e quer fazer você descansar um dia para sempre no colo de Deus, na Terra Santa, servindo e trabalhando agora para um Deus que não te dará mais salário, mas que dividirá a sua glória, a sua majestade. Você servindo a Ele como seu eterno e supremo Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que eu e você carecemos de salvação, em que eu e você carecemos amanhã, segunda-feira, o 2º dia da semana, nos apresentar em nosso trabalho, agradecendo a Deus, porque hoje o dia do Senhor foi um dia em que nós cultuamos a Ele. Eu quero orar por você porque eu gostaria que você refletisse nessa palavra e meditasse no texto que nós pregamos. Que você deve servir a Deus no dia de hoje. Nesse dia não farás trabalho algum, mas trabalharás para o Senhor e o Senhor te honrará. O versículo 11 ele conclui dizendo: pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas o 7º dia ele descansou. Você descansa do seu trabalho, mas você volta a ter cansaço de novo. Mas em Cristo Jesus você terá um descanso eterno através da salvação outorgada e comprada por Ele. Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está nos escutando nessa noite. E que essa pessoa possa entender que ela deve honrar não somente o seu patrão, mas principalmente o Criador de todas as coisas. E que nessa noite deve entregar a sua vida e dizendo que Cristo é o seu Senhor. E não somente o seu Senhor, mas o seu Salvador. Para que um dia, quando terminar o labor, o trabalho aqui na terra, essa pessoa transforme o dia de descanso em um descanso eterno para a glória de Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar a todos para estarmos aqui para orarmos o nosso culto de adoração em família, todos os domingos, convidando você a respeitar, a honrar e obedecer o dia do Senhor, e principalmente com um ato de salvação. Amém? Deus, muito obrigado pelo plano salvífico. O Adão quebrou o pacto lá no Éden, mas o Senhor, em Jesus, nos resgatou e nos comprou para que um dia a gente possa descansar desse trabalho humano aqui e possamos trabalhar inteiramente como salvos em Jesus no novo céu e na nova terra. Muito obrigado, Deus. Dai-nos uma semana cheia de paz, de bênção e de prosperidade, se assim for de tua vontade. É assim que cremos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe. Nosso próximo encontro, quarta-feira, no nosso culto de doutrina, e que Deus abençoe a você nessa noite, em nome de Jesus. Amém.